Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem nos fala é o seu irmão em Cristo, presbítero Mariano. Isso mesmo, com mais uma oportunidade. Meus irmãos, na oportunidade de hoje o tema é um tema muito forte. Isso aqui é pedido de um amigo que pediu para mim, não um só, vários. Pediu para mim, presbítero Mariano, faz um vídeo com o tema como entender a Bíblia, porque eu tenho dificuldade, presbítero Mariano. Isso mesmo, eu tenho muitas dificuldades. Eu leio sempre a Bíblia, sempre eu leio, mas o que é que eu faço para eu entender? Isso aí é muito forte. Eu tenho aqui 4 dicas para te ajudar, 4 dicas, tá? Então o tema é como entender a Bíblia, a pedido de uns amigos meus, amém? Como entender a Bíblia? Primeiro, orando. Ore a Deus, peça a Deus sabedoria, conhecimento que Ele te dá. Amém? Estou correndo aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Se você quer entender a Bíblia melhor, fica nesse vídeo até o finalzinho. É 5, 6 minutos máximo que você vai aprender, vai ficar melhor. Para quando chegar na sua igreja, o pastor te der uma saudação, você vai ler o texto bíblico e vai saber explicar para a igreja o que você leu. A partir de hoje, eu te prometo isso. Amém? Vamos lá? Primeiro é orando. Ora a Deus, Deus te dá o texto. Amém? Segunda dica. Orou a Deus, é a primeira. Deus te deu um texto bíblico. Então, quando Deus te deu o texto, você lê e relê, não uma vez só, lê várias vezes. Tá bom? Várias vezes. O máximo, até aí no mínimo, 10 vezes. Tem que ler o texto. Terceira dica. Lê também o contexto bíblico. Isso é muito, muito importante. Porque você leu, Deus te deu um texto bíblico. Você leu 10 vezes. Né? Leu. Não vai adiantar muito. É bom ler 10 vezes, o mínimo 10 vezes. Mas você tem que ler. Aí a terceira dica é ler o contexto bíblico. Porque se você, por exemplo, aqui, ó, ler o contexto, é o terceira dica. Você lê o texto 10 vezes. Leu e releu. Você não vai entender. Você quer entender melhor? É a terceira dica, é ler o contexto. Presbítero Mariano, o que é o contexto bíblico? É o que vem, é o antes e o depois, tá? Por exemplo aqui, ó. Eu abri a Bíblia aqui em Mateus capítulo 18, versículo 20, que é um versículo que algumas pessoas estão lendo aí nas igrejas, estão usando, mas está de forma errada, amém? Em outro vídeo eu vou fazer explicando o que esse texto bíblico quer dizer. Tem pessoa por aí usando esse texto errado. Vamos lá, Mateus 18, versículo 20, que diz assim, ó. Veja o erro de algumas pessoas. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muitas pessoas estão dizendo aqui o quê? Está entendendo o que aqui? Que algumas pessoas leem isso aqui errado. Sabe por que lê errado, meus irmãos? É isso que eu estou dizendo para você aqui, ó, que é o terceira dica. Lê o contexto. Porque eles lêem só o texto, ou seja, o versículo, e não lê o contexto. É o que vem antes e o que vem depois. Aí ele diz aqui que aonde tem 2 ou 3, Jesus está no meio. E eles começam a pregar isso daí. Está errado. Em outro vídeo eu vou explicar por que está errado. Tá bom? Então, se você ler o contexto aqui, você vai entender esse versículo diferente. Amém, meus irmãos? Oh, glória! E a quarta dica aqui, amado. Primeiro foi orando. Segundo foi ler o texto 10 vezes. O terceiro ler o contexto. E o quarto dica é faça pergunta ao texto. Isso, fazer pergunta. Se você lê o versículo que Deus te deu, orando, Deus te deu, não é isso? Deus te deu um texto bíblico ali. Você está lendo ali. Então, vai lendo o versículo, fazendo pergunta
que é que o versículo está dizendo. Por exemplo, leia aqui, ó. Vamos lá em Mateus, onde eu comecei aqui, vamos usar aqui Mateus 18, 20, que depois eu vou explicar para vocês que esse versículo 20 de Mateus 18, versículo 20, tem algumas pessoas pregando aí, lendo errado na igreja, tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando por quê. Não vou falar agora, vai ficar para depois. Guarda depois que vai vir outro vídeo aí depois. Por exemplo, aqui, ó. Você leu Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? Aí você vai fazer pergunta para esse versículo aqui. Ou seja, para o texto Mateus 18, não é isso? Você vai ler no versículo, o texto todinho de Mateus 18, até chegar lá no Mateus versículo 20. Você vai fazendo pergunta cada versículo. O que é que esse versículo está dizendo? Quem foi? Aonde? Para quem está falando? Para quem está falando? O que ele está dizendo? O que é que esse texto quer dizer? Faça pergunta para o texto. Que você, fazendo isso, essas 4 dicas que eu te falei aqui, amado. Primeiro foi, ó, orando. Segundo foi ler o texto 10 vezes. Ler o contexto. Fazer pergunta para o texto. Amém? Fazendo isso aqui, você vai entender melhor a Bíblia. O tema é como entender a Bíblia. Faça o que eu te falei aqui. Depois você coloca aí nos comentários que você, na sua igreja, a saudação que você teve a semana passada, a partir desse vídeo, eu te prometo que você vai ser melhor. Amém? Que Deus te abençoe. Não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo para outras pessoas e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Depois eu vou voltando fazer outro vídeo explicando Mateus 18, versículo 20. Eu tenho notícia boa para você, novidade, que esse versículo algumas pessoas estão usando nas igrejas aí errado, viu? Depois você vai saber por que eu estou dizendo isso. Completamente, algumas pessoas estão lendo, explicando o texto errado. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.